Não é de eras recentes o uso de escravos como fonte alternativa de mão de obra. Na verdade, desde o início da era civilizada, o homem, como sociedade, vinha utilizando o uso exploratório da mão de obra. Mas como tal fato disseminou no Brasil, como foi a luta contra a escravidão dos negros e índios? Essa e muitas perguntas foram por muito tempo indagadas perante a exposição do lamentável na sociedade, uma vergonha histórica, e a luta contra o preconceito não se encerra em 13 de maio de 1888. Na verdade, é persistida em pleno século XXI. Desde a época da colônia, já existiam os escravos por aqui. A maioria eram índios. No entanto, o trabalho na lavoura exigia uma grande mão de obra. E os portugueses, utilizando um modelo semelhante ao dos espanhóis, no uso da colonização, foram em busca dessa necessidade. Para isso, atravessaram o oceano em direção à África. Nesse momento, nasce o tráfico e o comércio de negros africanos, através de navios negreiros responsáveis pelo transporte. Os escravos eram vendidos livremente como animais, algumas vezes negro vendendo negros, outras tribos inteiras sendo invadidas e atacadas, sequestradas. No transporte para o Brasil, são trazidos em navios em condições precárias. Fome, frio, doenças, maus tratos, condições desumanas são responsáveis de aniquilar mais da metade dos escravos pelo caminho. Há os famosos navios tumbeiros, como afirma Castro Alves em seu poema. Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Humilhados, amontoados, acorrentados, sem dignidade, sem distinção de sua classe, sem terras, sem esperança, à mercê da vontade de seus conquistadores, estranhos em uma terra estranha. Agora escravos, uma mera carga, um mero objeto, levados e marcados a ferro, até serem vendidos para seus novos senhores. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, one day, one day, one day.
children will play. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, that we don't go on, and our children will pay. One day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play. Os valores comercializados eram de acordo com a idade, o porte físico, atribuição para o serviço, sexo, de onde provinham. Crianças eram separadas de suas genitoras, famílias diferentes em um mundo novo, filhos transformados em homens precocemente, sem nunca mais ver seus entes. Em fazendas, os escravos são submetidos a todas as tarefas impostas: plantar, colher, preparar a terra. Nesse vai e vem, executam a moagem de cana-de-açúcar, algo muito comum no cultivo no período da colonização, independência e até mesmo quando se declarado o país como república, chegando nos dias de hoje. Um dos principais produtos que seria por muitos séculos tido como o principal, o açúcar. No fim do dia, escravos são trancados em senzalas, galpões sem janelas, com apenas uma porta, dormindo amontoados juntos ao chão, enquanto os capatazes e senhores vão para a casa grande, sede da fazenda. Na casa da fazenda é permitido o trabalho das mucamas, aias, quituteiras, mulheres escravas à disposição da casa grande. Algumas mulheres, chamadas de mães pretas, são responsáveis por amamentar os filhos dos seus senhores. Ao desobedecer seus senhores, os escravos são punidos de diferentes maneiras. Quando um escravo é rebelde, a punição é pública, para que ficasse explícito o castigo e fosse um aviso aos demais, como um exemplo para quem ousasse. Desta forma, as ferramentas do feitor, um carrasco, era um chicote e o pelourinho, um tronco onde os negros eram presos e açoitados. Para quem ousasse roubar comida, era castigado com o uso de uma máscara de ferro. Ao prender os negros em um tronco, fosse pelas mãos, pelos pés ou acorrentados pelo pescoço, a gargalheira. O capitão do mato era encarregado em capturar os escravos fujões, que após pegos eram punidos. Pegar escravos fugidos era um ofício da época. Não era um ofício nobre, mas por ajudar a manter a lei e a propriedade, trazia uma nobreza própria. Com essa imponência social discriminatória, começa a evidenciar a resistência, formando grupos de negros, que organizam quilombos, vilas criadas por escravos fugitivos. Um dos mais famosos é o Quilombo de Palmares. Não somente negros vivem em quilombos, existem índios e alguns brancos pobres também. O mais famoso líder dos quilombolas é chamado de Zumbi, o rei dos Palmares. Os Palmares
conseguem resistir por quase 100 anos ao ataque dos imperiais e dos holandeses. Em 1694, um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho comanda uma expedição que dizima o Quilombo dos Palmares. Porém, isso de nada enfraquece a luta pelo idealismo em prol da liberdade dos escravos, apenas enfatiza como algo forte que se segue por muitos anos. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz põe fim ao tráfico de escravos, por influência da Grã-Bretanha. 28 de setembro de 1871, é aprovada a Lei do Ventre Livre. Todo filho de escravo que nasce a partir dessa data é considerado livre. Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871. Um longo caminho foi percorrido até se chegar à lei que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. O processo da abolição foi lento, gradual e negociado, com a interferência regular e contínua do parlamento, e a Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, foi a iniciativa mais consequente do país ao atingir de forma direta a reprodução natural do sistema pelo ventre escravo. 28 de setembro de 1885, a Lei do Sexagenário, que liberta os escravos com mais de 65 anos, foi uma das fases seguidas no processo de abolição da escravidão no Brasil no período do Império. A característica central desse processo é que se realizava lenta e gradualmente por meio de fases. Fases essas que eram cristalizadas por meio de votação de projetos de lei no parlamento, que tinham por foco exatamente 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Convido para integrar nossa comissão. A Princesa Isabel nos espera. Obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, senhores senadores, talvez fosse bom incluir Dr. Lopes Trovão, grande batalhador da abolição. Claro, muito bem lembrado. Obrigado pela deferência, mas só entrarei nesse palácio quando o Brasil for uma república. A liberdade dos escravos está muito acima das nossas ideologias políticas. O senhor está seguro de que essa lei será assinada? Podem preparar a festa. Muito bem, muito bem. Se essa lei não for assinada, o povo todo que aqui está fará não uma festa, mas uma guerra. Por favor, senhores parlamentares, a senhora regente Princesa Isabel os receberá. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea,
é uma realidade. Redentora. O negro, marginalizado por mais de 300 anos no país, se fez presente na sociedade, introduzindo novas culturas, seja na culinária, como acarajé, vatapá, caruru, em música e dança como samba e no vocabulário, como palavras derivadas de línguas nativas africanas, tais como o iorubá e o nagô, deixando a língua mais rica. No entanto, a luta não acabou. Mesmo durante o século XXI, o racismo, o preconceito e a marginalização da sociedade presente é derradeira, é nociva. Não que seja generalizada, mas a luta pela liberdade e igualdade ainda não acabou. Sometimes I lay